Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Medite na palavra de dia e de noite. E hoje é um dia muito especial e eu quero compartilhar uma palavra com você que está em 1 Samuel, capítulo 30, no verso 6. Aqui a gente vê a história de Davi, que viveu um período, um momento da vida dele muito difícil, não é verdade? E assim acontece com as nossas vidas, como você viu, o dia hoje está chuvoso, o dia hoje está um pouco escuro, o céu, e a Bíblia sempre traz essa referência de quando a chuva, a tempestade, são os dias maus que nós enfrentamos. Mas eu já quero dizer que o sol, aparentemente, ele não está se mostrando, mas ele não deixou de brilhar, ele continua brilhando. Assim é a bondade de Deus para com as nossas vidas, Deus continua bom. E para isso eu quero ler esse texto que diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Bom, aqui conta uma história que o rei Davi, junto com 600 homens, ele tinha 600 homens valentes que andavam com ele, e eles estão vivendo nesse período na terra dos filisteus, e aí os filisteus vão à guerra. Davi vai junto com o rei Aquis, junto com todo o exército filisteu. Chegando na guerra, eles não aceitam o rei Davi, porque eles desconfiam de Davi, dizendo que ele poderia traí-los. E o rei Aquis, apesar de confiar muito no rei Davi, que nesse momento não era rei, ele fala: Davi, é melhor você ir embora, vai para sua casa, volte para sua terra, eu acredito em você, eu confio em você, mas é melhor você voltar. Os comandantes do meu exército não acreditam em você. Davi, muito triste, ele vai embora com 600 homens. Quando ele chega na terra deles, que era em Ziglag, esse é o nome, os amalequitas haviam invadido a terra deles e eles levaram as mulheres, os filhos, eles levaram tudo, os idosos, os jovens, eles incendiaram a terra. Antes do verso 6, mostra que aqueles homens que estavam com Davi, eles ficaram muito bravos, muito irados. E aqui nessa palavra que a gente leu, Davi ele fica angustiado porque os homens falam até em apedrejá-los, em matá-los. Ou seja, estavam jogando a culpa em Davi por aquilo que havia acontecido. Davi, porém, se fortalece no Senhor. E é tão linda a história porque ele pede para trazer o colete sacerdotal, ele pede uma direção, ele pergunta para o Senhor, dizendo se ele deveria seguir os invasores. E o Senhor fala que sim, ele deveria perseguir e alcançar, porque ele ia libertar os prisioneiros. Eles vão. No caminho, 200 desses homens ficam cansados, eles estavam exaustos, eles param, eles ficam em um lugar e eles cuidam das malas, das bagagens, e os 400 homens junto com Davi continua a caminhada. E eles alcançam então aquele grupo de invasores. Eles resgatam, eles pelejam, ganham a peleja, ganham a guerra, eles resgatam suas mulheres, Davi resgata os filhos, os jovens, tudo que eles haviam roubado, pegado ali, eles resgatam. Além disso, eles ainda traz a riqueza daqueles homens maus. E na volta, já com a vitória, esses homens se encontram com os 200 que haviam ficado ali. E aí Davi, os homens falam: a gente não vai dividir. Aquilo que a gente ganhou lá é o que a gente trouxe.
a gente não vai dividir com vocês porque vocês ficaram no caminho. O rei Davi fala, não, meus irmãos, não façam isso. Nós vamos repartir tudo, o que nós ganhamos, a nossa vitória é a vitória deles. Então Davi, ele reparte todos os despojos ali que eles ganharam. A palavra aqui, a questão é de que diante de uma situação muito difícil que Davi enfrenta, e não é só a perca dos seus bens materiais, mas a perca da sua família. Sua família foi levada como prisioneiros, e pior do que isso, né? As pessoas que ele tinha perto dele queria apedrejá-lo, dizendo que ele era culpado daquilo tudo. Davi, ele não chuta o pau da barraca, ele não se desespera, ele não sai correndo, ele não foge da situação. Apesar de ele ter ficado muito angustiado, muito triste também. Mas o que me chama a atenção é que ele se fortalece no Senhor. E se fortalecendo no Senhor, ele consegue ouvir Deus falando com ele. Ele buscou uma direção do que ele deveria fazer. E é essa palavra que eu quero deixar no seu coração. Haverá dias maus que a gente vai enfrentar. E é inevitável. A palavra fala que Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso quer dizer que nós teremos situações difíceis, mas o nosso ânimo precisa estar no Senhor, porque Ele venceu o mundo já. Então aqui nos mostra a questão de que fugir das situações ruins não é a solução. Evitar, negar, pensar que elas não existem é erro nosso, porque elas existem. Como hoje o dia está chuvoso, está chovendo, né? Está frio. Assim às vezes acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? na família, dentro da casa, na saúde, na igreja, algumas situações acontecem. A questão é, eu vou ser como Davi, que se fortaleceu no Senhor, ou eu vou ser como aqueles 600 homens que buscou um responsável? Eles acharam Davi como culpado. Ele é o culpado da nossa derrota, ele é o culpado do nosso dia mau, ele é o culpado das nossas dificuldades. Será que nós não estamos como esses homens que muitas vezes estão buscando responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa vida? Ou nós vamos ser como Davi, que se fortalece no Senhor, e por se fortalecer no Senhor, recebe direção do que fazer, sabe o que fazer, e vai atrás daquilo que o Senhor conduz, o Senhor mostra, e isso traz vitória. Então essa é a palavra. Apesar da chuva hoje, apesar do frio, o sol está no seu lugar. O sol ainda continua brilhando. Além das nuvens, além da chuva, ele continua brilhando. Apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os problemas, apesar de toda a situação difícil, Deus continua sendo Deus. Deus continua brilhando, Deus continua sendo bom. Deus continua dando resposta, direcionando. Deus continua agindo em nossas vidas, porque Ele está no controle. Basta a gente se fortalecer nele. E esse é o meu convite para você hoje. Convite da palavra de Deus. É o que Davi fez. É o que nós precisamos aprender a fazer nos dias difíceis, nos dias que a chuva vir, o frio bater, nós possamos nos aquecer no Senhor. Nós possamos nos colocar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.